Brasil acostumado com o improviso e que luta como pode para matar a sede e a fome. Muitos sertanejos ainda passam fome e moram em casas de barro, no Nordeste do Brasil. Pessoas que sofrem com anos de seca. Me chamou muita atenção no caminho para cá, que eu estou ouvindo de Recife. Muitos animais mortos pela estrada. Todas as reportagens que você acabou de ouvir são de veículos sudestinos. O foco é sempre o mesmo: mostrar a fome e a miséria com aquela abordagem conhecida de combate à seca. Mas o nosso clima não é um problema. E a educação contextualizada nos ensina justamente que é possível conviver com ele. Eu sou Jaiane Rodrigues e você está ouvindo o terceiro e último episódio da primeira temporada deste podcast. Sertão do Futuro, um podcast da Cajueira, projeto de fortalecimento do jornalismo independente dos estados do Nordeste. Tratar a educação contextualizada é trazer essa abordagem da educação desde os primeiros momentos de acesso à escola, valorizando essa região, valorizando as experiências desses sujeitos e preparando esses sujeitos para compreenderem a particularidade do mundo em que eles vivem. Aqui você ouve Edmerson dos Santos, professor da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Juazeiro. Ele também faz parte da Secretaria Executiva da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro. Se você escutou os 2 primeiros episódios desse podcast, com certeza já sabe de que bioma o professor está falando. O Semiárido Brasileiro, claro. Edmerson explica a importância da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Uma região que tem clima específico, microclimas, e se a gente ignora essa realidade, deixa de lado todas as riquezas que a semiaridez pode oferecer. Como aconteceu por muito tempo, e a gente ainda vê, assim como as notícias que abriram esse episódio. Então, pensar a educação para a convivência com o semiárido é ter a convivência com o bioma, a convivência com o clima, com o território, com a sua cultura, com as suas potencialidades, como ponto de partida de fortalecimento dessa região, com todas as suas particularidades de clima, de cultura, de vivências desses sujeitos e que muitas vezes só foram vistos de uma forma negativa. É nesse momento que entra outro elemento importante: os currículos escolares contextualizados. Na Bahia, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, já é lei incluir propostas pedagógicas de convivência com o semiárido nas escolas. Na prática, os professores precisam incorporar conteúdos que reflitam a realidade local. Uma parte do cronograma pedia para a gente contextualizar para a nossa região, buscando algo meio que ligado à fruticultura do Vale de São Francisco. O professor Lucas Cândido, que você acabou de ouvir, ministra a disciplina de Ciências no Ensino Fundamental 2 em uma escola municipal em Nova Descoberta, distrito de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Uma região que tem grande parte da economia voltada para a fruticultura de manga e uva. E aí eu tentei contextualizar para a realidade dos meninos, que são de zona rural e a maioria dos pais trabalham na irrigação. A aula era sobre tratamento de água e esgoto. Ele decidiu apresentar a notícia de estudantes da região que fizeram uma pequena rede de tratamento da água utilizada em casa para conseguir irrigar plantações nas propriedades de pequenos agricultores. E fica um pouco mais fácil de trazer isso para eles porque a gente está no meio de plantações, né? A gente está no meio dos projetos irrigados. Nova Descoberta, que é onde eu dou aula, fica no meio dos projetos irrigados. E aí os alunos conseguem se aproximar um pouco mais do que eu estou tentando ensinar. Mas nem tudo é perfeito. Para que o ensino contextualizado funcione na prática, os professores precisam fazer várias adaptações. Isso porque o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, não oferece materiais didáticos contextualizados com o semiárido. O conteúdo que chega nas salas de aula está desconectado com a realidade dos estudantes. Escute aí a Edmerson de novo. E ainda temos em muitas realidades uma educação que se faz extremamente estrangeira para o sujeito. É uma educação que parte de um contexto maior e chega na escola sem conexão nenhuma com a realidade. O único elemento que se tem ali é o livro didático, como se fosse um sabe-tudo,
e que orienta o professor do início do ano até o fim. E aí, claro, diminui as chances de pertencimento e envolvimento do estudante. É como se tudo que está fora da escola não diz respeito com o conhecimento que é socializado. O conteúdo contextualizado com a região acaba sendo feito a partir dos cronogramas da Secretaria de Educação dos municípios, das formações nas escolas e, muitas vezes, de sugestões dos próprios professores. É uma coisa meio que professores, junto com gestão e a própria Secretaria dos municípios, busca tentar adaptar, né, contextualizar. E acaba acontecendo. Só que a gente meio que se virando um pouco mais do que deveria. A Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, a RESAB, compra essa briga há mais de 20 anos. Todo ano bate na porta do Ministério da Educação, cobra por mais presença da educação contextualizada nos currículos, materiais didáticos, na formação de professores e nos cursos de licenciatura. É inadmissível você pensar que no curso que forma o professor, você não trate da perspectiva da contextualização, da cultura local, dos currículos voltados para atender às necessidades desses sujeitos, né? Mas e fora das escolas? Como as famílias entram nessa discussão? Elas também têm a missão de fortalecer a educação contextualizada na primeira infância e desconstruir o imaginário pejorativo a respeito da caatinga. E a escola de Luca, toda a época do ano, eles trabalham isso, são as 4 estações do ano. Essa é a Fernanda Matos, mãe do Luca, de 3 anos. Eles levam eles para um passeio na rua, em algumas feirinhas de agricultura familiar, ou então fazendas, porque eles querem que as crianças entendam como é a nossa convivência durante as 4 estações do ano. Teve um dia que eles foram na fazendinha, plantaram, depois eles voltaram, fizeram a colheita. Eu gosto de molhar a planta, ouvir as rotas e ouvir os gados. Eu gosto de tudo na roça. Meu pai planta, né, colhe, mas assim, eu vivia num pedaço que era ali o Salitre. Salitre é uma comunidade rural que fica ali pelas bandas de Juazeiro, no norte da Bahia. Fernanda cresceu entre esse espaço de mundo e a vida na cidade. Localmente, Salitre também é conhecido como o oásis do sertão, por um motivo. Tem cachoeira, tem gruta, então assim, é uma região muito rica mesmo. Várias plantações, cebola, muita gente ganha mesmo sustento realmente dessas plantações de cebola, de tomate. Então assim, eu acho que eu sempre tive muito esse contato, de saber dar valor, acho que vem muito da minha família, né? De valorizar a terra, de valorizar o fruto, a água, mas eu não entendia que isso era conviver, né? Ter uma relação com o semiárido. Eu e a Fernanda estudamos juntas na faculdade e só descobrimos, de fato, o que era educação contextualizada para a convivência com o semiárido na universidade. Mas desde criança, ela já era incentivada pela família a valorizar o ambiente em que vivia. Só não sabia que essa relação tinha um nome. Com o Luca é a mesma coisa. Hoje, eles moram em Caetité, no sul da Bahia, região com temperaturas mais amenas, por volta de 17 graus. Bem diferente do norte do estado, que é mais quente. Essas variações são chamadas microclimas dentro do semiárido, que o professor Edmerson mencionou no comecinho desse episódio. Na tentativa de criar um imaginário rico, Fernanda faz questão de mostrar para o filho como uma caatinga pode ser verde e até ensina sobre as riquezas da sua fauna e flora a partir da própria alimentação da família. Luca tem muito isso das frutas da estação do ano, você precisa ver. Ele sabe que, tipo assim, tá chegando dezembro, ele sabe, mãe, vou tomar suco de tamarindo, porque é a época do tamarindo, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação até de explicar pra ele, quando ele quer chupar uma siriguela e não tem, o biso dele faz questão de, Luca, é nessa fase, por conta disso, por conta da água, por conta daquilo. Falando nisso, a gente vai fazer um intervalo ligeirinho para trazer o nosso quadro pipocado, que adora desmentir uma mentira sem futuro. Se liga aí. Meu nome é Bernardo, eu sou de Maceió, no Rio Grande do Norte. Que história feia é essa que a caatinga não tem
diversidade de animais e plantas. Só para você saber, a Caatinga tem 548 diferentes espécies de aves. A minha tia disse que isso dá 1/3 das aves do Brasil todo. Tá achando pouco? Também temos mais de 1.000 vegetais. Tem mandacaru, o xique-xique tem mais de uma árvore que guarda água na barriguinha e a barriguda. E um bezerro, e se quiser comer, tem o maracujá na Caatinga, o cajueiro, jenipapo, é a palmeira, licuí. Caatinga é fartura. Minha irmã, aqui não tem vez para fake news. Assim como o Luca aprendeu na escola as mudanças das estações do ano, a educação contextualizada possibilita diversas formas de aprendizado sobre o que acontece no nosso clima. Por exemplo, você saberia ensinar a forma da chuva para uma criança? Você pode fazer isso com a demonstração simples na sala de aula, como exemplos que se veem, inclusive em alguns livros, né? Com a chaleirazinha, um bule que faz o café, a água fervendo, a fumacinha que sai. Se você coloca ali uma tampa, quando a fumaça bate, você vai ver que as gotículas são formadas ali, elas caem em formato de chuva. Desse jeito nem parece tão complicado quanto alguns livros fazem parecer. Inclusive, no segundo semestre de 2024, o Brasil tem registrado índices terríveis de queimadas. E elas não atingem apenas a Amazônia. A Caatinga também está ameaçada. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas, entre 1º de janeiro e 26 de agosto deste ano, foram registrados mais de 109.000 focos de incêndio em todo o país. 3% desse total foi no bioma Caatinga. Enquanto gravamos esse episódio, o ar está irrespirável em muitas capitais do país. Então, como explicamos para uma criança sobre os perigos das queimadas? A queimada, eu posso pegar também no mesmo lugar e estar organizando um espaço em que eu faço um pequeno momento ali em que eu queimo, e numa área em que eu não queimo e faço a mesma coisa quando eu jogo a água aqui. O que acontece depois que queima a coisa? Então, sai tudo correndo e eu vou perdendo esses nutrientes, né? E na outra que está protegida, os nutrientes estão ali. O que tem nessa área que foi queimada? Eu matei todos os micro-organismos. Nessa outra eu posso encontrar a minhoquinha, o besourinho. Nessa fase de curiosidade, é natural que as vivências e aprendizados saiam da sala de aula e alcancem os quintais de casa. Esses experimentos indicados pelo professor Ed Merson podem ser feitos em casa por um responsável. Então você vai provocando certas técnicas que permitem as crianças irem compreendendo a história, irem compreendendo a mudança, a transformação da sua realidade. As reflexões também ajudam a formar jovens mais conscientes e até a quebrar padrões de gênero. O lavar os pratos, lavar suas roupas, isso não é algo que está no imaginário, no cotidiano de um estudante, de um sujeito que vem do campo, muitas vezes onde está muito presente uma cultura patriarcal, machista, em que menino não lava prato, que menino não lava roupa, isso é coisa para mulher. Então aqui ele já começa a ir quebrando esses estereótipos, esse imaginário que se foi criado acerca do que é ser homem e do que é ser mulher. Você está conseguindo acompanhar o dinamismo da educação contextualizada? Pois é, desde um simples ensinamento sobre o ciclo da chuva a uma formação mais complexa do papel do ser humano na sociedade. Há transformações que perpassam e muito quando a gente compara um aluno que vem de uma escola contextualizada. Às vezes o menino que vem de uma escola comum, ele é incapaz de ligar um fenômeno da natureza ou que acontece no mundo social ao conhecimento estudado. É como se as coisas fossem separadas. Na escola, na perspectiva contextualizada, eu vou olhar uma planta que está se movendo ali, eu vou entender que é um fenômeno que está acontecendo. É a relação do vento, né? Então, é o conhecimento me explicando a realidade. Então, isso é uma apropriação. Olha, se depender da mãe Fernanda, não tem escapatória. O menino Luca vai crescer sem perder de vista o lugar que vive. Por mais que ele ainda não entenda tudo perfeitamente, a gente vai construindo essas memórias nele, essa educação, para que lá na frente
isso tem resultado. Para onde ele for, né, que ele leve essa bandeira de que a Caatinga, de que o semiárido não é nada do que é reproduzido na TV, que é muito mais, que é além, que a gente alimenta muitas pessoas, que a gente vive muito bem, porque a gente vive muito bem. Eita, que as próximas gerações prometem. E o sertão do futuro será de pessoas cada vez mais conscientes e orgulhosas das riquezas dos seus territórios. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que tenha gostado e entendido, assim como as crianças, um pouco mais sobre o nosso semiárido brasileiro e a nossa Caatinga. Não esquece de curtir e compartilhar nosso podcast nas redes sociais e entre os amigos. Manda também seu comentário lá no nosso perfil do Instagram, @cajueira_. Este episódio é dedicado à memória de um sertanejo irreverente, brilhante e que sempre valorizou e exaltou o lugar de onde veio. O pernambucano e amigo Pedro Miranda está eternizado em nossos corações. Utilizamos áudio da TV Record, Band e TV Globo. Eu, Jaiane, fiz a produção, entrevista, narração e roteiro deste episódio. A edição do roteiro é de Joana Soares e revisão de Mariama Correia. Assistência de produção e divulgação de Nayara Felizardo, Mariana Ceci e Marco Ferro. Edição de áudio de Luan Alencar. Trilha sonora de Vitor Oliveira e identidade visual de Andressa Dantas. O podcast Sertão do Futuro é uma produção da Cajueira, iniciativa que busca descentralizar a mídia no Brasil e fortalecer o conteúdo independente feito nos 9 estados do Nordeste. Acesse nosso site redecajueira.com.br e assine a nossa newsletter com a curadoria do melhor do jornalismo nordestino. Essa reportagem foi contemplada pelo edital Bolsas de Reportagem, a primeira infância como pauta prioritária, promovido pela AJOR, Associação de Jornalismo Digital, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.